O milagre que mudou a vida de João. A fé que venceu a artrite reativa. João era um homem de 38 anos, pai de 2 filhos, trabalhador incansável e cheio de sonhos. Como mecânico autônomo, ele sempre se orgulhou de sustentar sua família com honestidade, mesmo que as contas às vezes apertassem. Mas nada o preparou para o dia em que seu filho mais velho, Pedro, então com 12 anos, começou a sentir dores insuportáveis nas articulações. No início, João e sua esposa, Maria, acharam que era apenas uma torção ou cansaço dos jogos de futebol na escola. Mas quando Pedro acordou uma manhã com os joelhos inchados, vermelhos e tão doloridos que não conseguia nem se levantar da cama, o desespero tomou conta do lar. Após exames e consultas com vários médicos, veio o diagnóstico: artrite reativa, uma doença inflamatória crônica que poderia deixá-lo com sequelas permanentes se não fosse controlada. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais terríveis, e a perspectiva de ver o filho, antes tão ativo, agora dependente de muletas, quebrou João por dentro. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Chorava João sozinho no quarto, enquanto Maria tentava consolar Pedro, que apesar da dor, ainda sorria fraco, dizendo: Pai, vai ficar tudo bem, você vai ver. Mas as noites eram as piores. João se sentia impotente. As dívidas se acumulavam com as consultas, e a oficina mecânica, que já não ia bem, agora quase fechava as portas. Ele começou a beber para afogar a dor, discutia com Maria, e a fé que um dia teve na infância parecia ter se perdido no meio do sofrimento. Até que certo dia, enquanto caminhava pela rua desanimado, passou em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O som dos cânticos e das orações o fez parar. Lá dentro via pessoas com as mãos levantadas, chorando, clamando a Deus com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Um cartaz na porta anunciava: Campanha da Fé, Deus mudará sua história. Algo dentro dele disse: entre. O primeiro passo rumo ao milagre. João hesitou, mas acabou entrando. O pastor, um homem de voz firme e olhar compassivo, falava sobre a fé que move montanhas. Ele citou casos de pessoas curadas, famílias restauradas, dívidas pagas por milagre. João sentou-se no fundo, com lágrimas nos olhos. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ele não resistiu, levantou a mão trêmula e foi até o altar. Meu filho está doente, pastor. Os médicos não têm mais solução. Eu não aguento mais ver ele sofrer, desabafou com a voz embargada. O pastor colocou a mão em seu ombro e orou com uma unção poderosa. Em nome de Jesus, esta doença não tem poder sobre a vida desse menino. O sangue de Cristo livrará. João sentiu algo diferente. Não era só uma oração. Era como se uma corrente de fé o envolvesse. O pastor então o convidou para participar da fogueira santa das terças-feiras, um momento de oração forte onde Deus operava milagres. Venha com fé, irmão. Deus não falha, disse o pastor, entregando-lhe um frasco de óleo ungido. A corrente de oração que quebrou as cadeias. Naquela noite, João voltou para casa com uma determinação nova. Ele contou tudo para Maria que, embora cética no início, viu a esperança nos olhos do marido e concordou em ir com ele à igreja. No dia seguinte, Pedro, mesmo com dor, pediu para acompanhá-los. Na fogueira santa, o ambiente era eletrizante. Centenas de pessoas clamavam a Deus, os pastores oravam com autoridade, e o Espírito Santo se movia de forma tangível. João levou Pedro até o altar, e quando o pastor impôs as mãos sobre o menino e ungiu sua testa com óleo, algo sobrenatural aconteceu. Em nome de Jesus, saia dessa criança, espírito de enfermidade, declarou o pastor com voz de comando. Pedro sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. As dores que antes eram agudas começaram a diminuir. Ele moveu os joelhos que antes estavam rígidos, e aos poucos, conseguiu se levantar sem as muletas. Pai, eu não sinto mais dor, gritou, abraçando João, que caiu de joelhos, chorando sem parar. A igreja inteira explodiu em louvor. Era um milagre real diante dos olhos de todos. Os médicos não tinham explicação, os exames posteriores mostravam a inflamação completamente desaparecida. Pedro estava totalmente curado. A transformação que veio com a fé. Mas o milagre não parou aí. João, que antes estava afundado em dívidas, começou a participar das campanhas de fé da igreja. Ele aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como obrigação, mas como uma aliança com Deus. Pouco tempo depois, um cliente antigo o procurou com um grande serviço na oficina, pagando adiantado, o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar. Maria, que antes duvidava, agora ia todos os domingos à igreja e participava das vigílias de oração. O casamento que estava desgastado foi restaurado. João deixou o álcool, dedicou-se à família e tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus.
Um dia no altar, ele deu seu depoimento emocionado. Eu cheguei aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus me mostrou que quando a medicina diz não, ele diz sim. Minha família foi restaurada, meu filho foi curado, e hoje eu sei, com Deus, nada é impossível. A lição que ficou. João aprendeu que a fé não é passividade, é ação. Não adianta só pedir. É preciso crer, obedecer e persistir. A Igreja Universal não lhe deu apenas um milagre, lhe ensinou a viver por fé, a confiar que mesmo nos vales mais escuros, Deus está no controle. Hoje Pedro corre e joga bola e vive como qualquer criança saudável. João e Maria são obreiros voluntários na igreja, ajudando outros que chegam com suas dores. E toda vez que alguém pergunta como seu filho foi curado, João sorri e responde: não foi remédio, não foi sorte. Foi o poder de Deus que age quando a gente realmente crê. Porque na Igreja Universal milagres não são lendas, são realidades para quem tem fé. A vida de João e Maria mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado por desespero se tornou um refúgio de gratidão. Mas Deus não pararia por aí. Ele tinha planos ainda maiores para aquela família que havia aprendido a confiar nele de verdade. Um dia, enquanto João ajudava na recepção da igreja, um casal entrou com os olhos cheios de lágrimas. A mulher, chamava-se Ana, carregava no colo um bebê de poucos meses, pálido e fraco. O marido, Carlos, mal conseguia falar, tão abalado que estava. Irmão, por favor, os médicos disseram que não tem mais jeito. Nossa filha tem uma doença rara no coração. Eles falam em cirurgia de alto risco, mas nem garantem que ela vai sobreviver, disse Carlos com a voz quebrada. João sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que ele mesmo havia entrado naquela mesma igreja, carregando seu filho nos braços com a mesma dor no peito. Sem hesitar, ele os levou até a sala de oração. Eu já estive no lugar de vocês. E se Deus fez por mim, Ele fará por vocês também, disse João, com uma convicção que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Maria, que estava por perto, se aproximou e colocou as mãos sobre a criança. Começou a orar com uma autoridade que vinha de quem já tinha experimentado o poder de Deus. Os obreiros se uniram, e o choro de Ana se misturava às palavras de fé que enchiam aquele lugar. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que curou Pedro. O Senhor não muda. Esta criança vai viver, em nome de Jesus. Por 3 dias seguidos, eles voltaram à igreja. Ana e Carlos, que antes mal conseguia acreditar em algo além dos relatórios médicos, começaram a sentir uma paz que não vinham do mundo. No 4º dia, levaram a bebê para um novo exame, mais por obrigação do que por esperança. O médico, espantado, olhou e reolhou os resultados. Isso não faz sentido, o coração dela está normal. Não tem mais nenhum sinal da doença, disse, incrédulo. Ana caiu de joelhos ali mesmo no consultório, chorando e louvando a Deus. Carlos, que nunca havia pisado numa igreja antes, prometeu que dali em diante, sua família serviria ao Senhor. Quando eles voltaram à Igreja Universal para agradecer, João e Maria os receberam com lágrimas nos olhos. Não era só mais um testemunho, era a confirmação de que Deus usa quem já foi usado por ele. Vocês viram? Deus não faz açaí, disse o pastor, sorrindo, durante o culto. Ele não escolhe quem vai abençoar, ele abençoa quem crê. E assim, aquele lugar continuou sendo um ponto de encontro entre a dor humana e o poder divino. João, que já tinha sido um homem quebrado, agora era um instrumento nas mãos de Deus. Maria, que quase perdeu a esperança, agora era uma guerreira de fé. E Pedro, o menino que os médicos haviam desistido, crescia forte e saudável, e já aprendia a orar por outros. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coincidências. São respostas para quem não desiste. São provas de que quando o homem diz, é impossível, Deus responde, para mim, tudo é possível. E a história continua, porque Deus nunca para de agir na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Ana chegou à igreja com o coração apertado. Ela trazia nas mãos uma carta de despejo e nos olhos, o medo de não ter para onde levar seus 3 filhos. O marido havia partido há meses, deixando só dívidas e desespero. Não aguento mais, pastor, ela chorou, mostrando o papel amarelado. Já orei tanto, já clamei, mas parece que Deus não me ouve. O pastor a olhou com olhos cheios de compaixão e colocou a mão em seu ombro. Ana, você já tentou de todo jeito menos confiar de verdade. Hoje não é dia de chorar, é dia de crer. Deus não é surdo, Ele está preparando algo tão grande que você nem imagina. Enquanto ela ainda enxugava as lágrimas, o pastor pediu que todos na igreja estendessem as mãos e orassem com fé. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, mas cheio de autoridade. Senhor, abre o céu sobre a vida de Ana. O que é impossível para os homens, para ti é fácil.
3 dias depois, Ana voltou ao templo com um brilho nos olhos que não estava lá antes. Pastor, eu não sei como explicar. Ela gaguejou, segurando um envelope. Dentro estava o dinheiro exato para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para o aluguel de uma casinha melhor. Uma mulher que nem conheço chegou na minha porta ontem. Disse que Deus mandou ela me ajudar. E olha só, ela abriu a bolsa e mostrou um papelzinho com um versículo escrito à mão. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmos 37, 3. Mas o milagre não parou por aí. O filho mais velho de Ana, Lucas, de apenas 12 anos, havia nascido com um problema nos rins que os médicos diziam ser irreversível. Desde pequeno, ele vivia entre hospitais e remédios, sem perspectiva de melhora. Naquela noite, depois do culto, o pastor chamou o menino ao altar. Lucas, você quer ser livre dessa doença? O garoto tímido assentiu. Então peça a Jesus. Ele está aqui agora. Com lágrimas nos olhos, Lucas colocou as mãos no próprio corpo e sussurrou: Jesus me cura. Não houve trovões nem luzes brilhantes. Mas quando ele foi ao médico na semana seguinte, os exames mostravam algo que os profissionais não conseguiram explicar. Seus rins estavam perfeitos. Isso não tem explicação médica, disse o doutor, coçando a cabeça. Ana sorriu, porque ela já sabia. Não precisava de explicação. Precisava de fé. Agora, toda quinta-feira, Ana e Lucas estão na igreja, não mais como pessoas necessitadas, mas como testemunhas. Ela conta como Deus a tirou do desespero, e ele, com voz firme para o menino, diz: se Deus curou meus rins, ele pode curar qualquer coisa. E assim mais pessoas chegam, trazendo suas dores, seus medos, suas últimas esperanças. Porque ali, entre aquelas paredes, eles aprendem que milagre não é coisa do passado. É o pão diário de quem não solta a mão de Deus. E a igreja segue cheia. Não de pessoas perfeitas, mas de corações que foram quebrados e depois restaurados. De histórias que começaram com lágrimas e terminaram com gratidão. De vidas que provam que quando o homem diz, acabou, Deus apenas começa a agir. Porque na obra do Senhor, o impossível é só uma palavra que ainda não encontrou a fé certa para derrubá-la. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha carregando um peso que nem os médicos nem os remédios conseguiram aliviar. Havia 3 anos, seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava em uma cadeira de rodas. Um acidente de carro tinha deixado suas pernas sem movimento, e os especialistas eram claros: ele nunca mais andará. Marisa já tinha chorado todas as lágrimas que seu corpo podia produzir. Até que uma vizinha que também frequentava a CCB a convidou: vem comigo. Lá Deus faz o que a medicina não pode. Ela veio sem esperança, só para não ouvir mais um não. Mas quando os irmãos começaram a orar, algo dentro dela se mexeu. Não foi um sentimento passageiro, mas uma certeza que nasceu no fundo da alma: aqui coisas diferentes acontecem. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas e orou com uma fé que contagiou a todos. Não houve gritos nem espetáculo. Só uma paz que encheu o lugar e uma voz suave, como um sussurro no coração de Marisa: confia em mim. Naquela noite, Lucas dormiu como não dormia há meses. E pela manhã, quando Marisa foi levá-lo ao banheiro, algo inesperado aconteceu. O menino segurou suas mãos com força e com os olhos brilhando disse: mãe, eu sinto minhas pernas. Ela não acreditou de início, mas quando o ajudou a se levantar, Lucas deu um passo. Depois outro. E outro. Tremido e incerto, mas andando. Marisa caiu de joelhos, não de dor, mas de gratidão. O filho que os médicos tinham desistido correu para os braços dela, e os dois choraram juntos, dessa vez de alegria pura. A notícia se espalhou rápido. Pessoas que antes duvidavam começaram a chegar, não por curiosidade, mas por necessidade. Um senhor com um câncer em estágio avançado, uma jovem com depressão que não a deixava sair da cama, um casal à beira do divórcio. Cada um com sua batalha, cada um com seu impossível. E ali, entre os cânticos e as orações, eles descobriram que Deus não muda as circunstâncias só para alguns. Ele muda qualquer um que lhe entrega o coração. Um dos momentos mais marcantes foi quando o senhor Antônio, que mal conseguia respirar por causa de um tumor no pulmão, se levantou no meio do culto e disse, com a voz rouca mas firme: eu vim aqui para morrer em paz. Mas Deus me mostrou que ele não me trouxe para me despedir, e sim para me curar. Na semana seguinte, os exames não mostravam mais sinal da doença. Os médicos não tinham explicação. Ele tinha: Jesus me tocou. E assim, a igreja continuava cheia não porque as pessoas eram obrigadas a estar lá, mas porque elas queriam estar. Porque ali entre aquelas 4 paredes, o desespero virava esperança, a dor se transformava em testemunho,
e o que era quebrado se tornava mais forte do que antes. Não havia fórmulas nem rituais complicados. Só uma verdade simples e poderosa. Quando o homem diz não tem jeito, Deus estende a mão e diz, deixa eu mostrar o caminho. E as histórias não paravam de chegar. Cada culto era uma nova prova de que milagres não são lendas de um tempo passado. São a assinatura de um Deus que ainda hoje escreve finais felizes para quem crê. Porque na CCB, não se aprende só a orar. Aprende-se a esperar o impossível. E quando ele acontece, como sempre acontece, a única coisa que resta é levantar as mãos e dizer, só Deus. Era o caso de Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegará à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter cura. Há 10 anos, ela lutava contra um problema nas costas que a deixava curvada, como se carregasse um fardo invisível. Médicos haviam dito que era degenerativo, que a coluna não voltaria ao lugar, que ela teria que aprender a viver assim. Mas Dona Maria não se conformou. Se Deus curara paralíticos na Bíblia, por que não faria o mesmo por ela? No primeiro culto que frequentou, enquanto o coral cantava Deus é fiel, ela sentiu algo diferente. Não era só a música, não era só a emoção do momento. Era como se uma mão invisível tocasse suas costas, aquecendo cada vértebra. Ela não contou a ninguém, nem mesmo ao pastor, mas naquela noite, pela primeira vez em anos, dormiu sem a dor aguda que a acordava todas as madrugadas. Na semana seguinte voltou. E dessa vez, quando o obreiro impôs as mãos sobre ela em oração, Dona Maria sentiu um estalo. Não foi um barulho alto, nem assustador, foi como se algo dentro dela se encaixasse no lugar certo. Quando se levantou, percebeu que estava ereta. Totalmente ereta. As lágrimas escorriam sem controle enquanto ela andava pelo salão, tocando a própria cintura, incrédula. As pessoas ao redor começaram a chorar também, porque todos sabiam. Aquilo não era coincidência. Era Deus escrevendo mais um capítulo de amor na vida daquela mulher. Mas os milagres não paravam por aí. No mesmo mês, chegou ao templo um jovem chamado Carlos, viciado em drogas há quase uma década. A família já havia perdido as esperanças. Ele mesmo não acreditava que poderia mudar. Mas sua mãe, uma irmã fiel da CCB, não desistiu. Todas as noites ela orava, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor sabe. Tira meu filho desse abismo. E Deus ouviu. Não foi de um dia para o outro, não foi sem luta, mas algo começou a mudar em Carlos quando ele aceitou entrar na igreja. As palavras do pastor pareciam falar diretamente com sua alma ferida. Os irmãos não o julgaram, não o trataram como um caso perdido, pelo contrário, o abraçaram, oraram com ele, mostraram que ele ainda tinha valor. Pouco a pouco, a vontade de usar drogas foi perdendo força. E num domingo de manhã, depois de meses de batalha, Carlos se levantou no culto e disse, com a voz embargada, eu estou livre. Não é força minha, é Deus. Ele me tirou da lama e me pôs num lugar firme. A igreja explodiu em glórias. Porque ali entre aquelas paredes não havia espaço para dúvidas. Cada vida transformada era uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda restaura. E o mais lindo, ele não escolhe quem merece. Ele escolhe quem crê. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a fé daqueles que estavam presentes crescia. Porque na CCB não se falava de milagres como algo distante. Falava-se deles como algo real, tangível, possível. Afinal, se Deus já havia feito tanto por Dona Maria, por Carlos, por tantos outros, por que não faria por você? Por que não faria por mim? E era nessa certeza que os corações se enchem de esperança. Porque quando o homem olha e vê limites, Deus olha e vê possibilidades. E ele está sempre pronto a dizer, confia em mim, eu ainda faço o impossível. O milagre que uniu a fé ao impossível. Naquela noite, o culto estava mais cheio do que nunca. Entre os presentes estava Ana, uma jovem que há anos lutava contra uma doença considerada incurável pelos médicos. Seu corpo fraco contrastava com o brilho nos olhos, ela tinha ouvido os testemunhos, visto as curas, e algo dentro dela gritava, se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Quando o pastor chamou os que buscavam um milagre, Ana se levantou com dificuldade, apoiada pela mãe. As mãos que se estenderam sobre ela não eram de um homem, mas de uma comunidade que creu junto. E então, entre lágrimas e orações, algo mudou. Primeiro, um calor inundou seu corpo. Depois, uma força desconhecida a fez endireitar a coluna, respirar fundo sem dor. Os médicos depois chamariam de remissão inexplicável. Ela sabia, era Deus escrevendo sua história com as próprias mãos. A reflexão que fica. O milagre de Ana não foi só a cura, foi a prova de que Deus não age por mérito, mas por graça. Ele não olha para nossas falhas, mas para nosso coração disposto a confiar. Quantas vezes deixamos de receber porque duvidamos que o impossível possa nos pertencer?
Quantas bênçãos perdemos por medir Deus com nossa régua humana? A lição que transforma. A fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá como deve. E quando menos esperamos, Ele rompe as leis da natureza para nos lembrar: filho, para mim, não há sem saída, ponto. Na CCB, e em todo lugar onde a fé é viva, os milagres não são lendas. São convites. Convites para crer que mesmo quando a noite é longa, a manhã de Deus sempre chega. E Ele ainda pergunta, como há 2000 anos, você quer ser curado? A resposta? Sim, Senhor. Eu creio.